Tudo bem com você? Espero que sim. Muitas vezes você pode ter se perguntado: será que Deus realmente ouve as minhas orações e se importa com o meu problema? A palavra de Deus vai te responder ao longo desse vídeo que sim, Deus se importa com você e ouve e atende sim às suas orações, quando são feitas da maneira certa. Veja o que está escrito em Mateus 7,11. Se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais o Pai de vocês, que está nos céus, dará coisas boas aos que lhe pedirem. Aqui nessa passagem, nós percebemos que Deus é mais bom do que o melhor pai desse mundo, e Ele está extremamente interessado em te fazer bem. Mas, às vezes, parece que não é isso que acontece, parece que Deus não se importa, não ouve. Talvez você esteja se sentindo assim, como eu também já me senti. Veja o que a Bíblia diz a esse respeito, sobre o tempo de Deus. Não se esqueçam disto, amados. Para o Senhor, um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. 2 Pedro 3,8. Devemos sempre lembrar que Deus sabe exatamente o momento certo para te abençoar, para te dar a liberdade dessa circunstância que está te debilitando ou te oprimindo. Muitas vezes, não temos paciência e queremos que Deus atenda a nossa oração para ontem. Mas devemos sempre ter em mente que Deus não é nosso garçom. Ele não está no seu santo trono para atender a todos os nossos desejos no exato momento que pedimos. Assim como uma árvore tem um tempo certo para germinar, crescer e amadurecer, assim também é o tempo de Deus. Deus quer que oremos com perseverança. Deus sabe de todas as coisas. Ele sabe do que necessitamos antes mesmo de pedirmos. Mas Ele é um Deus pessoal que deseja ter um relacionamento mais profundo com você do que um amigo mais chegado. Mas já reparou que muitas vezes você pode falar coisas a seu amigo e não falar com Deus? Deus é mais do que um amigo. Deus é a pessoa que mais se importa com você e comigo. Está escrito: peçam e será dado, busquem e encontrarão, batam e a porta será aberta. Pois todo o que pede recebe, e o que busca encontra, e aquele que bate a porta será aberta. Mateus 7, 7-8. Quando oramos ao Senhor, devemos orar com perseverança, com persistência, lutar com Deus em oração, assim como fez Jacó, para que Deus o abençoasse. Note que a luta de Jacó não significa que ele foi rude ou desrespeitoso com Deus. Significa que ele foi perseverante para que Deus atendesse o clamor mais profundo da sua alma. Algumas pessoas oram 1, 2 e quando percebem que não são atendidas no momento que elas querem, elas simplesmente desistem de orar. Veja que a palavra de Deus diz: orem continuamente. Primeiro a Tessalonicenses 5,17. Então devemos ser perseverantes nas orações. Deus sempre nos ouve e responde às nossas orações, e suas respostas são 3. Ou ele te diz sim, não ou aguarde. Agora, vou te mostrar através da Bíblia as orações que Deus não aprova e de maneira nenhuma serão atendidas. E quando orarem, não fiquem sempre repetindo a mesma coisa, como fazem os pagãos. Eles pensam que por muito falarem serão ouvidos. Não sejam iguais a eles, porque o seu Pai sabe do que vocês precisam antes mesmo de o pedirem. Mateus 6, 7-8. Algumas pessoas acreditam que se elas decorarem uma oração, repetirem a mesma oração diariamente, estarão agradando a Deus. Porém, Deus não se agrada de repetições. Deus quer que abramos o nosso coração a Ele, quer que falemos exatamente aquilo que estamos sentindo, mesmo que só consigamos chorar ou apenas ficar em silêncio solene. Veja outros exemplos bíblicos de orações que não são atendidas. Do mesmo modo, vocês, maridos, sejam sábios no convívio com suas mulheres e tratem-nas com honra, como parte mais frágil e co-herdeiras do dom da graça da vida, de forma que não sejam interrompidas as suas orações. Maridos e esposas devem sempre tratar com amor, respeito, o cônjuge, para que suas orações não sejam canceladas por Deus. Se alguém se recusa a ouvir a lei, até as suas orações serão detestáveis. Está em Provérbios 28, 9.
Se queremos que Deus nos ouça, devemos obedecer a Deus de todo o nosso coração e entendimento, e acima de nossas vontades. Talvez você pode ter feito alguma oração que Deus não se agrada, mas Deus perdoa o tempo de ignorância. Agora, a partir do momento que sabemos e continuamos no mesmo erro por pirraça, então Deus se recusa a nos atender. Veja o que está escrito. Se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e será concedido. João 15:7. Se fizermos a vontade de Deus, exatamente como Ele nos pede, Ele nos atenderá. Às vezes, você pode estar fazendo tudo para honrar a Deus, e mesmo assim, suas orações não estarem sendo respondidas. Isso significa que Deus está vendo que isso que você está pedindo, essa pessoa que você está pedindo para Deus, ou essa circunstância, só vai te afastar de Deus. Às vezes, você pode insistir por uma situação que não é da vontade de Deus, e Deus ceder à sua vontade, mas no final, as coisas acabam saindo errado, porque Deus vê além do que vemos e sabe o que é melhor e o que não é bom para nós. Por mais que às vezes sigamos nossas vontades e desagradamos a Deus, Ele não interfere no nosso livre-arbítrio. Recapitulação. Até aqui, aprendemos que Deus é bom e está mais interessado em nosso bem-estar do que o melhor pai desse mundo. Aprendemos que as respostas de Deus para nossas orações são sim, não ou espere, e que Deus tem um tempo para cada coisa ser realizada em nossas vidas. Aprendemos também que para que Deus atenda a nossa oração, precisamos fazer tudo de acordo com a vontade dele. Veja o que Deus diz sobre a oração. Quero, pois, que os homens orem em todo lugar, levantando mãos santas, sem ira e sem discussões. 1 Timóteo 2:8. Devemos a todos os momentos orar. Aqui Deus diz que devemos orar em todos os lugares, seja em casa, na igreja, na terra, no mar, devemos sempre estar em oração. Deus abençoe o seu dia. Olá, eu sou Anne Santos. Para que o YouTube recomende esse vídeo a mais pessoas que podem estar precisando, se inscreva no canal e deixe seu like. E se você souber de algum amigo ou amiga que precisa ouvir essa mensagem, compartilhe. Tenha um excelente dia.